Olá, estamos dando início a mais um vídeo do Oráculo Terapia, mais um vídeo da série Transformar a Vida, Transformando a Mente. Estamos entrando na semana, acho que é semana 17, né? Semana passada a gente falou da hora da mudança, né? Hora de mudar, é hora de mudar. Se você está nessa caminhada até esse momento de agora, então na semana passada, no nosso vídeo anterior, foi trazido para você essa proposta de que, sim, ok, é isso. Chegamos então à hora da mudança. Quando chega na hora da mudança, na sequência dela, na verdade, a gente tem a abertura dos caminhos. Tá? Entendam a abertura dos caminhos não como quem diz assim, agora está tudo aberto para mim, não tem nenhum tipo de negatividade que possa me atrapalhar. Não é necessariamente isso. Essa abertura de caminhos que eu falo é a partir do momento que a gente adquire um certo grau de consciência que permite que nós identifiquemos a necessidade de mudar alguma coisa dentro da nossa vida, vão se apresentando as outras possibilidades, vão se apresentando os outros caminhos pelos quais a gente pode, a gente deve seguir, né? Geralmente, quando chega nessa fase, a gente fica na dúvida, porque são vários caminhos novos que se apresentam, e mesmo que fosse um único caminho novo que se apresenta, a gente meio que fica dividido numa espécie de bifurcação. Um caminho é aquele caminho que já nos é conhecido, nós podemos continuar por ele, sabendo que tudo que acontecer ali estará sob o nosso controle, de certa forma, porque não será novidade. É um caminho que a gente já está trilhando de alguma forma. Agora, o outro caminho que se abre dentro dessa bifurcação é um caminho novo. Ele vai trazer novidades. Mas a principal questão que ele apresenta é o movimento de sair da zona de conforto, o movimento de entrar numa nova frequência, numa nova vibração, numa nova energia dentro da vida. Para que vocês consigam entender melhor a proposição, né, que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, eu apresento para vocês a curva do ciclo de aprendizado, né? Então a gente vai entender a curva do ciclo de aprendizado dessa forma como ela está aí, olha. Momentos de alto, momentos de baixo, momentos de alto, momentos de baixo, alto de novo, mais alto do que das outras vezes, baixo novamente, alto outra vez. Vamos entender essa curva do ciclo de aprendizado? Não necessariamente como se fosse uma vida inteira, toda uma encarnação. Não. A gente vai falar aqui de um único processo de aprendizado. Ou melhor, de um processo de aprendizado localizado, porque na verdade, mesmo que seja localizado, não vai vir um único processo, vão vir vários numa sequência, né? Quase que um efeito dominó de processos de aprendizado. Então a gente vai falar de um momento, né, localizado dentro da sua vida de aprendizados, de processos de aprendizado. Dentro desse momento localizado, a gente tem essa curva, com momentos de alto, momentos de baixo, momentos de alto de novo, momentos de baixo, muito baixo outra vez. É aqui que entra aquela ideia de que às vezes a espiritualidade propõe de você atingir o topo da montanha. Olha só. Aqui são os topos de montanha. Tá vendo? Observando a curva do ciclo de aprendizado, da maneira como ele está sendo apresentado, você identifica esses topos de montanha. Alguns mais altos, outros mais baixos, mas você vai ter que ter esse trabalho de subir até lá. E qual é o grande problema que nós temos? O nosso grande problema é achar que quando a gente chega aqui, no topo dessa montanha, a gente não vai descer mais. Só que assim como é certo que a noite vem depois do dia, ou que o dia vem depois da noite, que a tristeza existe e a alegria também, que a leveza existe tanto quanto aqueles momentos em que você se sente sobrecarregado. Como a nossa vida é composta desses opostos, dessas oposições, é claro, é nítido que se você está aqui embaixo, em algum momento você vai subir. Se você está aqui em cima, em algum momento você vai descer. O único movimento que não acontece, porque de fato não acontece mais, é o movimento de
andar para trás. Esse movimento não acontece mais. Agora, ou você anda para a frente, ou você estagna. Ou você anda para frente, ou você estagna. Andar para trás não acontece mais, tá? Então, entendam essa curva, volto a dizer, do ciclo de aprendizado, como sendo uma curva que você vivencia de altos e baixos, de oscilações, de bem e mal-estar, de felicidade, de tristeza, de momentos de luminosidade, de momentos de escuridão, num momento, num instante localizado da sua vida. Como esse processo de aprendizado que você está vivendo neste momento de agora dentro da sua vida. Tanto faz se esse processo é no trabalho, se é no amor, se é na família, não importa. O que importa é que dentro desse aprendizado você está vivendo esse ciclo que, observado de pertinho, parecem aí várias montanhas. Momentos de subida, momentos de descida, de subida e de descida. Como é meu natural, vocês sabem que eu sempre costumo fazer essa associação dos ciclos de aprendizado com os 22 arcanos maiores do tarô, né? Então, a gente vai observar aqui como é que se dá cada uma das fases. Se a gente for pensar essa trajetória de altos e baixos de um ciclo de aprendizado como uma trajetória composta por 22 degraus, sendo que o primeiro deles é chamado de degrau zero, ou seja, é como se ele não existisse. Então, de certa forma, a gente vai ter 21 degraus, né? A gente vai notar, na verdade, agora, como é que se dá essa curva de aprendizado, essas oscilações dentro dos aprendizados, a partir e através da jornada do louco, né? Dos arcanos maiores do tarô, nesse caso, claro, sempre do tarô de Marsella, o mais tradicional. Então a gente tem o primeiro movimento, que na verdade é um não movimento. O estágio zero da curva de aprendizado, a gente pode entender o estágio zero como se ele tivesse antes desse ponto aqui, que eu estou marcando de vermelho. Ele está antes desse ponto. O movimento zero, que é o não movimento, é a fase do não movimento ou da contingência. Ou seja, nesse estágio, ou você está parado, seja por uma escolha, seja por uma imposição da vida, ou você está identificando, né, ou você está sentindo que está tudo estagnado, está tudo parado, ou você está identificando que essa é uma fase de contingência, ou seja, é uma fase de possibilidades. A fase zero, o estágio zero, é uma fase de não movimento, mas é uma fase de não movimento que propõe a identificação das múltiplas possibilidades. É uma fase, como eu já disse, contingencial, ou seja, tudo está dentro dela. Vai caber a você ter a responsabilidade de identificar o que é que dali você quer extrair para poder te motivar, para poder gerar o fluxo de movimento dentro da sua vida, para você passar por esse percurso de altos e baixos desse ciclo de aprendizado. O primeiro estágio, o primeiro degrau, é como se fosse a fase do nascimento ou da presunção. Ou seja, você já escolheu, dentro do plano contingencial, o que é que você quer. Você já sabe para onde você vai. E como você foi tomado por um fluxo energético, emocional, mental, seja lá de que ordem for, muito grande, você assume, em muitos momentos, um comportamento presunçoso, de achar que você pode muito, de achar que você pode tudo, de achar que você é invencível. Então, esse comportamento de presunção, ele é natural do começo dos ciclos, né? Pelo menos assim, para a maioria das pessoas. Porque é aquele momento em que você se acha invencível. É aquele momento que você tem certeza absoluta de que aquilo que você escolheu está correto, e como está correto, você vai ter tudo o que é necessário, e talvez até mais um pouco, para fazer com que essa coisa aconteça, para fazer com que essa coisa dê certo dentro da sua vida. É como se você imaginasse essa fase da presunção, é como se você imaginasse que no lugar de toda essa curvatura, você tem uma linha reta. Você olha a vida por uma linha reta.
Então você sai do ponto A, vai para o ponto B tranquilamente. Você não nota, dentro da fase da presunção, que é a fase do nascimento, dada a sua imaturidade, você não nota que o caminho sempre vai seguir esse movimento de curvatura, com altos e baixos o tempo todo. Momentos bons, momentos não tão bons, mas nunca uma linha reta, como se não houvesse aprendizados no meio do caminho, como se sempre fosse um único caminho que te leva ao ponto A ao ponto B tranquilamente. Como de repente você pegar o seu Uber, saindo da sua casa para te levar para o shopping, e é isso, está tudo tranquilo, está tudo calmo. Não aconteceu nenhum empecilho, não aconteceu nenhum imprevisto no caminho, foi tudo maravilhoso, né? E a gente sabe que nem sempre é assim. Então a fase do nascimento da presunção vai fazer com que você imagine que o caminho que você vai trilhar é um caminho reto. Só que, na verdade, esse caminho vai ser um caminho de oscilações, né? É aí que você entra, que você descobre a fase 2, que é a fase do firmamento de novas alianças ou do desejo de firmar as conquistas. Nesse momento, você já repara que sozinho você não vai conseguir fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Ou você firma novas alianças para poder firmar as novas conquistas, porque no campo 2, no estágio 2, as coisas ainda são desejo, elas ainda não estão firmadas. Então é como se aqui você se deparasse com o primeiro empecilho. Na fase 2 você já percebe que o caminho não vai ser tão tranquilo. Não vai ser um caminho reto, que te leva do A ao B simplesmente, né? Então é como se de repente aqui nesse momento da fase 2, você descobrisse a necessidade, de fato, de firmar novas alianças, de firmar parcerias. Você precisa da energia do outro. A sua presunção de achar que vai conseguir fazer tudo sozinho, nesse momento ela já cai por terra. Que é para você entrar depois na fase 3, que é a fase da criatividade ou da primeira expansão. Depois que você percebe que não consegue fazer tudo sozinho, que você precisa da energia do outro, junta duas cabeças pensantes, dois corações fortes, expande a criatividade. Quando expande a criatividade, você começa a ter mais ideias, você começa a ampliar os seus propósitos, você começa a reposicionar algumas coisas dentro da sua vida, principalmente dentro do seu mental, que te coloquem numa condição física de se sentir energeticamente mais abastecido. E aí você se sente pronto para fazer o movimento da primeira expansão. Ou seja, você tem ali a materialização, mesmo que inicial, mesmo que pequena no começo, de um primeiro projeto que você deseja fazer. Aí você entra na fase 4. Se a fase 3 eu começo a materializar, na fase 4 eu vou estabilizar. No entanto, estabilização e estagnação, elas estão assim muito próximas. A linha entre as duas é muito tênue, é muito fina. Então a sua consciência precisa estar muito segura do que é aquilo que você está vivendo dentro da fase 4. Porque às vezes, como a fase 3 é de muita criatividade, então há muito movimento interno e possivelmente externo também, quando chega a fase 4, que é a fase em que as coisas ganham uma certa harmonia, um certo controle, pode ser que você ainda esteja se sentindo alimentado pela fase 3, que tinha muito movimento, e ache que o decréscimo de movimento dentro e fora de você significa estagnação. Mas, na verdade, não é uma estagnação, é uma estabilização. Ou seja, da fase 3 para a fase 4, você já começa a ter um maior controle sobre aquele influxo de insights, de ideias, por exemplo, que chegava até você, para que a partir de agora é como se você tivesse, na verdade, peneirado. O que passou pela peneira era coisa que você não precisava agora, ainda. O que fica retido ali em cima da peneira é aquilo que você pode e deve fazer, consegue fazer naquele momento. Então você vai estabilizar os propósitos, as propostas, as vontades, os desejos. Se você entender isso como uma diminuição dos insights, uma diminuição das ideias e da criatividade, pode ser que você sinta essa fase como uma fase de estagnação. Ou seja, você está no topo da montanha,
mas o seu mental vai dizer que você está aqui embaixo. Todo mundo vai te ver aqui, mas você vai se ver aqui. Por isso que a gente sempre fala muito da necessidade de você estar atento aos seus pensamentos, porque o pensamento vai criar a realidade. O pensamento sozinho não tem poder para criar a realidade. Ele vai precisar entrar no emocional para posteriormente entrar no atitudinal, né? Então, o mental vai gerar um comando para as emoções. As emoções, junto com esse mental, vão começar a criar uma determinada realidade interior que vai ser materializada do lado de fora através das suas atitudes. Então, se você se sente aqui, embora você esteja aqui, tudo que você vai materializar dentro da sua vida nesse período vai estar ligado a isso daqui. Embora as pessoas notem que você esteja aqui e que, por consequência, você está fazendo coisas superiores àquilo que você acha que está fazendo. Mas como a sua cabeça diz o oposto, então você não vai acreditar em nenhuma das pessoas que te digam, claro, o contrário daquilo que você está fazendo, né? Daquilo que você está pensando. Aí você entra na fase 5. Vamos dizer que você entendeu a fase 4 como um momento de estabilização. Então você chega na fase 5 para a segunda expansão. E dentro desse movimento da segunda expansão, você vai crescer um pouco mais em comparação ao crescimento que você teve na fase 3. Se vocês observarem, os momentos ímpares, eles sempre se destacam um pouco mais. Eles são desagregadores, eles são expansores, então eles sempre vão trazer uma ideia nova, uma proposta nova, tá? Um movimento diferente para que haja o crescimento. As fases agora esqueci a palavra. As fases pares, isso. As fases pares, elas vão ser fases mais paradas, mais tranquilas, né? Mais estagnadas ou mais estabilizadas. Então, dentro da fase 5, a gente tem a segunda expansão. É um crescimento superior àquilo que a gente teve na fase 3. No entanto, vamos imaginar que você passou pela fase 4 entendendo que tudo estava estagnado. Você não entendeu a estabilização, você entendeu aquilo como se fosse uma estagnação. Então, o que é que vai acontecer? Na fase 5, para poder expandir, você vai ter que primeiro reconhecer as suas fragilidades. Então, a fase 5 vai propor para você justamente isso. Reconheça as suas fragilidades. Reconheça os seus limites. Reconheça os seus desgostos. Reconheça aquilo que não está contribuindo neste momento para o seu crescimento pessoal. E após esse reconhecimento, faça o movimento da mudança necessária para que haja uma expansão. E aí a gente chega na fase 6, que é a fase da primeira reavaliação para a mudança ou a fase da dúvida. A fase 5 ela já propõe uma mudança. Só que a fase 6 ela já vislumbra um novo movimento de mudança lá na frente. A vida é justamente essa, é um processo de construção, desconstrução e reconstrução todos os dias. Construção, desconstrução, reconstrução diariamente. Então, mesmo quando você entra numa fase par, que tende a ser uma fase mais parada, você já faz o movimento de pensar qual vai ser a próxima mudança, né? Então, por exemplo, na fase 6, você faz a primeira reavaliação. Você vai observar tudo o que aconteceu na sua vida, no decorrer do seu trajeto até agora, faz todo esse autodiagnóstico, realmente é todo um período, todo um processo de autodiagnóstico, para você entender o que é que você quer manter e o que é que você quer mudar. A fase 6, inclusive, ela tende a ser uma fase de dúvida. Por quê? Até chegar no estágio 5, você criou um caminho que te traz um certo conforto. Existe ali uma zona de conforto. É inicial. É a antessala da sua vida. Não é nem a sala, é a antessala da sua vida. No entanto, há uma certa zona de conforto, tá? Então, quando você vai fazer esse autodiagnóstico, essa reavaliação para a mudança, você entra numa fase de dúvidas. Porque você pensa, poxa, eu mantenho as coisas como estão ou eu sigo por um outro trajeto? Eu reformulo o trajeto? Como é que eu faço para reorientar as peças do tabuleiro da minha vida?
Então, a fase 6, ela tende a ser uma fase de comprometimento com você mesmo para tentar sanar essas dúvidas e poder, posteriormente, avançar para a fase 7, que é justamente a fase do avanço ou a fase da mudança necessária. Se na fase 6 você estava mais parado, porque o próprio período favorece uma parada, na fase 7 você avança. Não importa para onde. A vida vai te dar algum tipo de empurrão para você avançar. No caso, se na fase 6 você identificou a necessidade de fazer mudanças, você identificou o que é que era necessário alterar dentro da sua vida, porque você percebeu que aquilo já não estava contribuindo com os seus novos projetos, com as suas intenções, então aqui a gente entra na fase da mudança necessária. Você vê a primeira bifurcação e entre se manter no caminho que você já conhece, você opta por trilhar por um outro caminho. É claro que como aqui você ainda é bem imaturo, você vai trilhar por um novo caminho, mas com a cabeça ligada no caminho anterior. Você quer continuar naquele caminho novo, mas no fundo, você preferia estar no caminho antigo. Por alguma razão desconhecida, de que talvez, sei lá, ali ainda houvesse coisas que me fossem úteis e eu não conseguia aproveitá-las até o limite. Geralmente, nesse momento, a gente vai identificar as pessoas que querem esgotar as possibilidades. As possibilidades, elas são múltiplas. E cada possibilidade possui um vasto campo de possibilidades dentro delas. As possibilidades são como se fosse um saco. Sabe aqueles sacos? Não sei se na casa de vocês tem, mas na minha tem. Sabe aqueles sacos que guardam outros sacos dentro? Né? Aquilo é a possibilidade. A possibilidade é um saco que guarda diversos outros sacos dentro. Ou seja, a possibilidade é um recipiente de diversas outras possibilidades. Não sei se vocês conseguiram entender, mas todas as possibilidades, além de serem múltiplas por elas mesmas, dentro delas existe um vasto campo de multiplicidade. Então, sempre tem alguma escolha para ser feita. E quando a gente faz alguma escolha, automaticamente outra coisa acaba sendo sacrificada. Esse é um dos nossos medos. Só que nessa fase aqui, a gente não está com tanto medo do que vai ser sacrificado. A gente está com medo de não esgotar as possibilidades. Só que as possibilidades são infinitas. Elas são inesgotáveis. Como você passa na fase 7 por esse momento, por esse processo de pensar demais, é uma fase muito mental, é uma fase muito cabeça. Como você passa por esse processo de pensar demais, né, isso se estende até a fase 8. Na fase 7 você caminha pensando, mas caminha. Na fase 8 você dá uma parada. Você começa a tecer considerações acerca de tudo aquilo que você viveu e tudo aquilo que você acha que deixou de viver na fase 7. Então você entra numa fase de pensamento que ou te joga para cima ou te joga para baixo. O que é que vai definir? Você. Se você passou pela fase 7, mantendo os pensamentos mais elevados, no sentido de entender o que estava acontecendo e se permitir viver as possibilidades sem a necessidade de esgotá-las e sem o medo de sacrificar nada, né? Ou mesmo que tivesse medo, foi com medo mesmo, essa fase tende a ser uma fase de pensamento alto. Pensamento bacana, pensamento legal. Agora, se você passou pela fase 7, trouxe de lá amargura, trouxe de lá ressentimento, trouxe de lá culpa, significa que você está com a cabeça presa no passado, porque você já viveu a fase 7, agora você está na fase 8. Se você está na fase 8, como se ainda estivesse na fase 7, mentalmente falando. Então, a tendência é que o seu pensamento te coloque lá embaixo, lá no fundo dessa trajetória, desse ciclo de aprendizado que a gente está vendo aí, né? Então, o cuidado da fase 8 é justamente essa, é tentar administrar os pensamentos para não ficar muito preso lá no passado. E com relação a esse pensamento alto, né, pensamento que te leva para o alto, cuidado também para não ser um pensamento que te leva muito para o alto. Porque assim como o pensamento baixo te prende no passado, na culpa do passado, o pensamento alto, muito alto, ele te prende no futuro,
no campo das expectativas, no campo contingencial, no campo das possibilidades. E aí você fica deslocado, ou para o passado, ou para o futuro, e deixa de viver o momento presente. Aí a gente chega na fase 9, que é a fase da movimentação pela busca do equilíbrio ou a fase do grande desapontamento. Na fase 9, você vai buscar o equilíbrio que na fase 8 você não conseguiu adquirir em plenitude. Vamos dizer que na fase 8 você realmente oscilou muito entre o passado e o futuro, entre o passado e o futuro, entre o passado e o futuro. Na fase 9, a proposição é de que você se centre no momento presente. Centrado no momento presente, você consegue recuperar o seu equilíbrio, você consegue recuperar a sua harmonia. Porém, é uma fase que tende a fazer com que você enxergue as suas expectativas que foram quebradas. Então, essa fase também tende a ser uma fase de desapontamento. Vamos dizer que você vai fechar um ciclo de vida de 9 anos, de 9 períodos. Nessa fase, muita coisa volta. Inclusive aquelas coisas que você não conseguiu ou não pôde fazer. Quando você reconhece naquela época, incapacitação para fazer determinada coisa, você entra nesse processo de desapontamento. Porque a sua cabeça ainda fica focada no passado. Porque a sua cabeça resgata do passado a culpa por não ter conseguido fazer alguma coisa ou por não ter conseguido fazer diferente daquela maneira que você fez. Então, a fase 9, ela costuma ser uma fase um pouco densa. Você tanto vai buscar equilíbrio, porque as coisas não estão equilibradas, como também tende a viver um processo de desapontamento interior, um desapontamento com você mesmo. Até que você chega na fase 10, que é a fase da oscilação confirmada. Aqui, a oscilação é certa. Ou você sobe ou você desce, não há outra alternativa. Esse é aquele degrauzinho que você põe o seu pezinho e já sente tudo girar. É como se o mundo girasse. De repente está de cabeça para cima, de repente está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima de novo, está de cabeça para baixo. Então, é uma fase que traz essa oscilação confirmada. Então, esse momento de altos e baixos o tempo todo. Principalmente porque se a gente for reduzir, né, o número 10 a um único número, vai ficar o número 1. Então, é como se, na verdade, você retornasse para a fase 1. Só que numa versão melhorada de você mesmo. Tá? Pelo menos assim se espera, que seja numa versão melhorada de você mesmo. Então, quando você alcança novamente, né, essa fase 1, numa espécie de nível 2, você estava no nível 1, viveu o nível 1 do 1 ao 9. Aí agora você vai reviver do 1 ao 9, né, só que dentro de um outro nível, o nível 2. Então as coisas mudam, as circunstâncias mudam, você já é outra pessoa, você está diferente. Então essa fase tende a ser uma fase de oscilação justamente por isso. Porque tanto te traz a sensação de que você precisa se reposicionar dentro da vida a partir do desenvolvimento de novas habilidades, a partir do reconhecimento da necessidade de novas conquistas, como também vai haver todo aquele resquício, né? Todas aquelas reminiscências do que você viveu até agora dentro do nível 1 da vida. Você está no nível 2. Agora você vai resgatar tudo do nível 1 ao entrar no nível 2 e se preparar para dentro do nível 2 viver uma vida nova. Nessa fase, a oscilação só é confirmada porque você tem uma mochila cheia de pedra que você carrega nas costas. Quando você foi ultrapassar do nível 1 para o nível 2, você não quis soltar a mochila. Como você não quis soltar a mochila, levou ela com você, então essa fase se torna uma fase de oscilação confirmada. Porque você carrega a mochila do passado, enquanto, ao mesmo tempo, se prepara para viver novas circunstâncias em prol de um futuro diferente. Construir no presente um novo momento para um futuro diferente daquilo que você viveu nas 9 fases anteriores. Então é uma fase de confusão, você fica confuso, você não entende exatamente o que é que está acontecendo com você. Até que você entra na fase 11, que é a fase do magnetismo pessoal ou do poder mental. Resgata um pouco daquilo que foi vivido na fase 2 do nível 1. Então a fase do magnetismo pessoal ou do poder mental é aquele momento que você descobre, de fato, que o pensamento cria a realidade.
Então você vai tentar bolar planos dentro do mental que favoreçam uma transformação de fato real dentro da sua vida. Você reconhece que o poder está dentro de você. Você é Deus. Então você tem como ser o grande ímã que atrai as coisas boas, tanto quanto você já sabe que é o grande ímã que atrai as coisas negativas. Então, nesse momento, você vai, vamos dizer assim, tentar criar estratégias internas para potencializar o seu magnetismo para atrair os tesouros do universo. E deixar de ficar atraindo só as coisas negativas, como pode ter acontecido nas outras fases. Aí você entra na fase 12, que é a fase da reviravolta ou da nova estagnação. Na fase 11, você fez um movimento. Tendo feito o movimento, você gera uma reviravolta dentro da sua vida. Você olha o mundo por uma nova perspectiva. Você enxerga o mundo por um novo olhar. Mas vamos imaginar que dentro da fase 11, que é para ser uma fase de movimento, você não se movimentou. Ela vai se ampliar para a fase 12, te trazendo uma frequência de estagnação. Lembra que eu disse para você que todos os dias a nossa vida é um movimento de construção, desconstrução e reconstrução? Na fase 11, você ia desconstruir para reconstruir. Tendo feito essa desconstrução para a reconstrução, na fase 12, você estaria nesse movimento de reviravolta. Ou seja, a vida adquiriria outro sentido para você. Se na fase 11 você não fez, por qualquer razão que seja, o movimento de desconstrução para a reconstrução, você já estagnou lá, na fase 12, a estagnação se amplifica. A estagnação se confirma. Você não adquire um novo olhar diante do mundo, você não se vê de forma diferente, você não vive as novas experiências propostas por uma desconstrução, por uma reconstrução, então você para, você estagna. Você entra naquela fase de tentar culpar Deus e o mundo por todos os seus problemas, mas você não assume a responsabilidade pelos seus próprios problemas. É aí que chega a fase 13. É a fase da mudança profunda ou dos cortes avassaladores. São duas possibilidades. Ou você mantém um movimento de mudança para você mesmo, com as suas próprias mãozinhas, movimentar de forma profunda a vida, purificar de forma profunda as coisas, ou a vida vai te dar um empurrão e vai fazer os cortes avassaladores. Porque a vida é movimento o tempo todo. Se você para, a vida continua andando. Só que aí chega um momento em que a vida cansa de te ver parado. Então ela vai começar a movimentar a sua vida, que é para ver se você depois readquire o ânimo para você mesmo fazer esse movimento. Então, se você já vinha nessa toada de construção, desconstrução e reconstrução, a fase 13 é uma fase em que você pega todos os instrumentos necessários que você tenha naquele momento para manter a mudança num sentido muito mais profundo. É como se você fosse arrancar raízes de plantas muito velhas e que já nem existem mais em cima da superfície da sua terra lá, mas as raízes ainda estão lá por baixo. Você vai arrancar todas essas raízes e limpar realmente muito bem a terra. Se você não viveu esse movimento de construção, desconstrução e reconstrução porque você acha que você não é obrigado, aí a vida vem e diz, espera aí. Aí ela começa a movimentar a sua vida trazendo cortes que você vai considerar que sejam avassaladores. É o término de um relacionamento, é um emprego que eu acabo perdendo, é um projeto que eu tinha a intenção de desenvolver e de repente eu olho para aquilo e não vejo mais sentido algum. Né? Então são esses os cortes avassaladores.
São coisas que a vida te propõe e que você, quer queira, quer não, acaba tendo de aceitar, acaba tendo de receber. E então a gente chega na fase 14, que de fato é a fase do reequilíbrio. Ora, se você fez o movimento da limpeza, você passou um ano inteiro purificando. Quando chega nesse momento, você vai descansar. Você vai receber os frutos emocionais, mentais, materiais daquilo que você fez. Agora, se você ainda está na ladainha do sofrimento, você entra na fase 14 como se ela fosse a fase pietá. Ou seja, é a fase da penitência, é a fase da dor, é a fase do sofrimento. Você continua não vendo sentido na vida. Você acha que a vida está sendo maléfica com você. Você acha que Deus é um inquisidor, uma criatura problemática, temperamental, que não deixa você ser feliz. Então, a fase 14, se você já vinha fazendo esse movimento de construção, desconstrução, reconstrução, é o momento que você vai descansar, meu filho. Sombra, água fresca e aguinha de coco. Se você não estava fazendo esse movimento, você entra nessa fase como se fosse a fase pietá. É a fase da dor, a fase do sofrimento, a fase da amargura, a fase do castigo, do desejo de se vingar de alguém, nem que esse alguém seja Deus, o universo, a espiritualidade. É aquele momento em que você procura a espiritualidade só para, entre aspas, jogar na cara dela que eles não estão te ajudando. Só que eles estão o tempo todo te ajudando. Se você não percebeu, se você não notou, problema seu. Mas eles estão lá. Se houve um afastamento, eu lhe garanto, esse afastamento não foi deles com relação a você, foi de você com relação a eles. A espiritualidade só se distancia quando antes você tem se distanciado. Porque se você cria muros intransponíveis em volta de você para que a espiritualidade não entre, você quer que eles façam o quê? Quebrem um muro para entrar dentro da sua vida? Claro que não. Quem faz isso é obsessor. Quem faz isso é entidade nefasta, que não pode ver uma brecha que já entra para poder se aproveitar do negativo que está dentro de você. Agora, a espiritualidade maior, sua mentoria espiritual, não vai fazer isso. Eles vão esperar o melhor momento, que é o momento em que você diz: estou pronto para recebê-los novamente em minha vida. Mas se você está na fase 14, como se fosse a fase pietá, então dificilmente você está receptivo à espiritualidade. Então a tendência é que você entre na fase 5 como uma criança que quer chamar a atenção. Você faz todos os tipos de ameaça contra a sua própria vida. Você se coloca numa posição de dor, de sofrimento, ai porque eu isso, ai porque eu aquilo, e começa a se lamentar e vai se lamentando, se lamentando, se lamentando, e tudo isso é simplesmente necessidade de chamar a atenção. Então a fase 15, se você já vinha nessa toada de construção, desconstrução, reconstrução, é uma fase do refazimento. Você vai terminar de cortar os laços negativos que te prendem a determinados problemas desse ciclo de aprendizados. Agora, se você ainda está no movimento pietá, essa é a fase que a vida vai te dizer: ei, está na hora de quebrar essa sua necessidade interna, infantil, de chamar a atenção. Porque tudo que você está fazendo é chamar a atenção. Parece que você está se movimentando com o intuito de chamar a atenção. E chamar a atenção para o seu problema não vai fazer com que o seu problema seja resolvido. Porque a única pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. Então, ou você acorda, ou vai ficar aí sendo engolida por essa areia movediça que você mesmo criou com a sua cabeça. Aí a gente salta para a fase 16. É a fase do teste de dignidade ou da quebra para que se instale o novo. Esse teste de dignidade é um teste, vamos dizer assim, um teste que o universo faz para saber se realmente tudo aquilo que você viveu nessa trajetória de 15 degraus, 16 degraus, para saber se tudo isso cumpriu com o propósito dentro da sua vida
e você é um ser reformulado enquanto alma. Isso se você estava nessa toada de construção, desconstrução, reconstrução. Se você estava naquela frequência pietá, da dor, do sofrimento, da amargura, chamando a atenção como se fosse uma criança, então esse é o movimento em que a vida vai te propor uma quebra para que se instale o novo. É como se de repente você sentisse que dentro de você alguma coisa quebrou. Você não sabe o que é, você não sabe como foi, você também não sabe exatamente qual foi a dimensão da quebra, mas você sente que ela foi profunda. Então esse momento tem a quebra para que depois o novo se instale. É como se, de fato, nesse momento, a espiritualidade visse os muros que você criou em volta de você, que são muros intransponíveis, e eles meio que jogam ali alguma coisa que faz com que esse muro se estremeça. Qual é a intenção da parte deles? É invadir o seu espaço? Não. É fazer com que você reconheça, a partir desse estremecimento, a necessidade de fazer alguma reformulação dentro da sua vida. É aí que a gente entra na fase 17. É a fase do reconhecimento da própria mestria, se você tiver cumprido com os testes de dignidade, da fase 16, ou a fase em que você reconhece que você é responsável pela sua vida e faz o movimento de mudança necessário a partir do desapego. É o momento de desapegar. É o momento em que você tem uma tendência de resgatar a sua fé. Porque se até a fase 16 você tinha perdido a sua fé em decorrência da infantilidade, em decorrência da necessidade de chamar a atenção, em decorrência daquele pensamento de que Deus deve te dar tudo o que você merece e você não tem que fazer nada, como se fosse aquele pai, aquela mãe que para uma criança fica sempre dando tudo o que é necessário para ela, né? Se você reconhece tudo isso aqui em você e vê a necessidade de se desapegar de tudo isso, assumindo-se enquanto um ser autorresponsável, então a fase 7 acaba sendo para você uma fase de resgate da sua fé. Reposicionamento e resgate da sua fé. Aí a gente salta para a fase de número 18. É a fase da escuridão ou a fase da reconexão com o mundo oculto. Essa fase, tanto faz se você já vinha naquela toada de construção, desconstrução, reconstrução, ou se você vinha no movimento pietá. Essa fase tende a ser uma fase de escuridão para ambas as pessoas. É aquele momento em que você mergulha no mundo inconsciente, mergulha num mundo oculto que está dentro de você, com aquele mesmo intuito de ou reposicionar coisas ou aprofundar aprendizados. A fase 18 é a fase que a gente chama de a noite escura da alma. É o momento da noite escura da alma. É como se a alma se sentisse deslocada. Em relação à vida na materialidade, a alma se sente deslocada. Por isso ser uma fase de escuridão. A alma não reconhece mais a sua própria luminosidade. Alguma coisa acontece nessa fase que faz com que você, e aqui vai depender de pessoa para pessoa, mas é um momento que faz com que você olhe para as circunstâncias da vida e vá vendo, e vá identificando, na verdade, uma falta de sentido em todas elas. Tá? Daí você faz o movimento de reconexão com o mundo oculto. Esse mundo oculto podendo ser o seu inconsciente ou a própria espiritualidade. Vai depender muito de você, de como você viveu as outras fases da sua vida. A fase 18 ela é uma fase meio incerta, assim, meio complicada, porque ela está além dos nossos conhecimentos. A gente pode tentar nomeá-la de diversas formas, de diversas maneiras, mas qualquer nome que a gente der não vai ser suficiente para categorizar essa fase. Ela é uma fase necessária para o aprendizado da alma, mais do que para o aprendizado do corpo, mas ela é uma fase que a gente não consegue saber exatamente o porquê e como é que ela se dá. É claro que existem pessoas que vêm numa toada de crescimento em que, na verdade, não cresceram. Então, a fase 18 propõe uma reavaliação muito profunda.
Agora, para aquela pessoa que já vinha crescendo, caminhando e se transformando, a fase 18 aparentemente seria desnecessária. Só que como ela é uma coisa muito mais para a alma do que para o corpo, ela entra, ela se instala e por mais que a gente tente nomeá-la, por mais que a gente tente entendê-la em profundidade, a gente nunca consegue. Nosso conhecimento, a nossa percepção, a nossa consciência com relação a essa fase é uma consciência limitada. A gente vai tentar entender, mas a gente não consegue entender 1%, na verdade, do que ela é de fato. Até que a gente entra na fase 19. É a fase da iluminação ou a fase da infantilidade no sentido do retorno. Quando eu falo de fase da iluminação, é aquele momento em que o sol volta a brilhar. Se eu estava numa fase de escuridão da alma, nesse momento o sol volta a brilhar. Né? Eu estava andando ali na mata escura. De repente eu vejo que o sol começa a nascer e eu começo a recuperar o sentido das coisas. Quando eu falo de fase da infantilidade, eu falo do lado positivo da criança. É a criatividade, é a confiança, a fé, a sinceridade de pensamento, a sinceridade das palavras, né? O desejo pelo novo, a brincadeira, a coisa lúdica. Então, se você vinha numa fase pietá, em que a sua criança era uma criança chata, nojenta, que só queria chamar a atenção, na fase 19, com o retorno da infantilidade, é o resgate da criança luminosa, da criança positiva. De tudo aquilo de positivo, de tudo aquilo de bacana que a criança traz. Então você resgata toda essa positividade. Para que a gente entre na fase 20, que é a fase do auto-julgamento ou a fase da entrega. É o momento, assim, é o geralzão. Você sabe que aquele processo de aprendizado que você está vivendo tem 21 degraus. Se a gente for contar com o estágio 0, que é um pré-degrau, 22, né? Então você sabe que aqui é o penúltimo estágio antes de você concluir a trajetória daquele ciclo de aprendizado. Então essa fase tende a ser uma fase de auto-julgamento, em que você vai fazer um autodiagnóstico de tudo que você viveu até aquele momento e tentar sanar as coisas que você considera que ainda estão pendentes. No caso de ser uma fase de entrega, tem a ver justamente com essa questão de você se colocar à disposição da espiritualidade, da vida, do universo, das energias, de quem você considerar, de Deus, da Deus, é você que decide. É conforme o seu grau de consciência. É uma fase de entrega que te coloca nessa posição de se permitir ser avaliado por uma energia maior, por uma energia superior. E diante dessa avaliação, dessa energia superior, você pode alterar, se houver essa necessidade, o seu auto-julgamento. Porque a sua autoavaliação não necessariamente vai ser igual à avaliação que outros fizerem de você. Então, é a conversa entre a sua autoavaliação e a avaliação que alguém fez de você que te coloca nessa condição renovadora proposta pela fase de número 20. Se vocês observarem, todas as fases vão propor geralmente as mesmas coisas, só que com roupagens diferentes. Renovação, movimentação, transformação, transmutação, ressignificação, movimento de mudança, construção, desconstrução, reconstrução. Todas as fases vão propor as mesmas coisas. O que vai mudar é a maneira como elas propõem isso, a roupagem que elas utilizam, né, e os instrumentos que podem ser utilizados por você ou pela vida. Vencida a fase 20, a gente chega na fase 21, que é a fase da autorrealização ou do firmamento de si na Terra. Você fecha o ciclo, você alcança o que você desejava dentro daquele processo de aprendizado especificamente e você se firma dentro da Terra como um mestre de si mesmo. Tá? Então a fase 21 é a fase da mestria. Você reconhece a sua própria mestria, você reconhece o seu próprio tamanho dentro da vida, uma vez que você conseguiu vencer aquele processo de aprendizado especificamente que você estava vivendo e adquiriu um novo grau de consciência.
Nós estamos aqui na série Transformar na fase 17, que é a fase do reconhecimento da própria mestria ou do desapego. Então, nós estamos naquele momento de reconhecer a qualidade daquilo que nós temos, de reconhecer a qualidade daquilo que nós somos, de reconhecer a necessidade de mudar as coisas que precisam ser mudadas. Lembrem-se que na semana passada a gente falou da hora da mudança. Então agora a gente tem os caminhos abertos, a gente está diante de uma bifurcação. O que é que você quer a partir de agora? Você quer continuar o caminho que você já fazia antes ou você quer trilhar esse novo caminho? Você decide, você escolhe. Então, se você quer fazer uma nova trajetória, se você quer seguir por um novo caminho, é o momento em que você desapega daquela coisa anterior. Se você se propõe a se manter no mesmo caminho que você já seguia até o momento de agora, seja mental, seja emocional, seja espiritual, seja material, então talvez você tenha chegado até esta fase da série Transformar, até este vídeo, até esta semana, e não tenha cumprido com todos os requisitos que foram pedidos e propostos nas semanas anteriores. Então, a minha proposição para você é, se você ainda sente a necessidade de se manter apegado às coisas do passado, refaça a série Transformar, desde a semana 0 até o momento de agora. Do contrário, se você sente que não, eu realmente já reconheço a minha mestria, a minha qualidade, não sou mestre ainda, mas reconheço a capacidade para ser, e estou disposto, estou disposta a esse desapego. Estou realmente na fase da mudança. Então, você está no caminho certo. A única coisa que eu gostaria que você entendesse é que a fase do reconhecimento da própria mestria ou do desapego vai te trazer múltiplas possibilidades. Não tente esgotar essas possibilidades, porque as possibilidades são inesgotáveis. Todas as possibilidades carregam dentro de si outras possibilidades, e essas outras possibilidades carregam dentro de si diversas outras possibilidades. Então, não há como você esgotar completamente essas possibilidades novas que surjam no seu caminho. E só como uma forma de conselho, de orientação, eu trouxe aqui alguns trechos do livro do Lewis Carroll, né, Alice no País das Maravilhas, que são trechos muito interessantes, olha só. A Alice está conversando com o gato, né? Ela pergunta assim, onde fica a saída? Perguntou Alice ao gato que ria. Depende, respondeu o gato. De quê? Replicou Alice. Depende de para onde você quer ir. Essa é a pergunta que eu lhe faço agora. Para onde você quer ir? Você já sabe qual é a sua resposta? Você sabe para onde você deseja ir a partir de agora? Vai depender de você essa escolha. A saída vai se manifestar de forma proporcional ao caminho que você deseja seguir a partir deste momento. Tá? Repetiu aqui embaixo, mas aí tem um outro lá. Entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem os seus sonhos. Ou seja, não importa exatamente para onde é que você vai, não importa exatamente se você tem certeza absoluta de para onde você quer ir. O que importa é que diante de novas possibilidades, de novos caminhos, você vai ter medo. O medo é necessário, não tem como se livrar do medo. A ideia aqui é que você entenda esses medos e, mesmo com medo, siga em frente. Não deixe que os seus medos sufoquem os seus sonhos, sufoquem os seus propósitos. Não deixem que os medos limitem você de forma alguma. Tá? Então, diante de uma fase como essa, de uma semana como essa, vindo de uma frequência que te diz, olha, está na hora de mudar, está na hora de refazer, está na hora de seguir por um novo rumo. Não deixa que esses medos te sufoquem, não deixa que eles te limitem, certo? Mesmo que você não sabe exatamente para onde é que você quer ir, no fundo, você já sente, você já tem a intuição de para onde seguir e como seguir. Então siga, se permita fazer essa mudança e, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não deixa que esses medos limitem você, tá certo?
Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço para você. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. A gente volta a se encontrar na próxima semana, dando continuidade à série Transformar, que, aliás, já está quase acabando. A gente está na semana 17, faltam 18, 19, 20 e 21. Faltam 4 semanas para acabar a nossa série Transformar. E com elas, muitas novidades chegarão logo mais. Grande abraço para você e até uma próxima.